Naquela noite fria de outono em Lisboa, o telefone tocou quando eu menos esperava. Eu estava sentado no sofá do meu pequeno apartamento no bairro Alto tentando relaxar depois de um dia longo no estúdio de design gráfico. Lucas, minha amizade de toda a vida desde os tempos de escola em Coimbra, ligou, e a voz dele soava diferente, quebrada, como se carregasse um peso enorme. Rafael, eu preciso te ver agora mesmo. Eu também sinto saudades de ti todos os dias, mais do que um amigo normal sentiria, disse ele sem rodeios, e aquelas palavras me atingiram como um soco no peito. Eu fiquei em silêncio por segundos, o coração disparado, porque por anos eu tinha guardado o mesmo sentimento escondido atrás de risadas e conversas casuais, com medo do que a família diria da sociedade que ainda olhava torto para homens como nós. Encontrei ele no mirador de Santa Luzia, à vista da cidade iluminada abaixo de nós, com o Tejo brilhando ao longe e a chuva fina caindo sobre os telhados antigos. Lucas estava lá encostado na muralha, o casaco molhado, os olhos vermelhos de emoção. Ele segurou meu braço com força e repetiu: Rafael, eu não aguento mais fingir, tu és tudo para mim, não só como irmão de alma, mas como o homem que eu amo de verdade. O ar pareceu sumir ao nosso redor, eu senti o mundo girar, porque eu também o amava desde que éramos adolescentes, correndo pelas ruas de Coimbra, jogando futebol na praça e sonhando com o futuro, sem imaginar que o futuro nos traria este momento. Conversamos por horas sentados num banco molhado, revivendo memórias da nossa amizade inquebrável, as viagens de comboio para Porto, as noites de estudo na casa dele, onde a mãe dele fazia bolos e o pai falava de honra familiar. Lucas contou que tinha lutado contra isso durante anos, tentando namorar mulheres para satisfazer a família dele, que era muito católica e conservadora do norte, mas nada funcionava porque o pensamento voltava sempre para mim. Eu confessei o mesmo que escondia de todos, inclusive da minha própria família em Coimbra, onde o pai era engenheiro aposentado rígido e a mãe dona de casa devota que sonhava com netos e casamento tradicional. Decidimos naquele momento tentar viver aquilo em segredo, pelo menos por enquanto, porque o preço de revelar seria alto demais: a rejeição social, o julgamento da igreja, as caras fechadas dos amigos. Saímos do mirador caminhando pelas ruas estreitas do Alfama, o fado, e quando de algum bar distante, e pela primeira vez senti uma mistura de felicidade e terror profundo, sabendo que cada passo adiante traria consequências que nenhum de nós podia prever. No dia seguinte nos encontramos novamente num café discreto perto do Rossio e a conversa continuou cheia de planos cuidadosos e toques discretos nas mãos por baixo da mesa. Lucas trabalhava como professor em Lisboa agora, depois de mudar de Porto, e isso facilitava os encontros, mas eu via nos olhos dele o mesmo conflito que eu sentia: o medo de perder tudo que construímos como amigos respeitados. Passamos a semana seguinte trocando mensagens cautelosas e nos vendo em parques afastados, como o Jardim Botânico, onde falávamos baixinho sobre o futuro incerto. Eu sentia o peito apertado toda vez que pensava na minha mãe ligando para perguntar quando eu ia arranjar uma namorada boa como a irmã do meu primo. Lucas, por sua vez, mencionava o pai dele, que ainda esperava que ele voltasse para a cidade natal e assumisse responsabilidades familiares. No fim da semana decidimos passar um fim de semana em Sintra, num hotel pequeno longe dos olhares conhecidos, e lá caminhamos pelos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas, quando ninguém via, trocando olhares que diziam mais que palavras. Foi um momento de pura alegria, mas também de consciência pesada, porque sabíamos que aquela felicidade era frágil como vidro e um único erro poderia estilhaçar tudo. Ao voltar para Lisboa no domingo à noite, Lucas me abraçou forte antes de descer do táxi e sussurrou: Rafael, vamos tentar, mas se ficar difícil, eu não sei se aguento o peso. Eu assenti, mas por dentro sentia o mesmo medo crescendo, como uma sombra que se aproximava devagar e inexorável. Os dias seguintes foram de tensão sutil, eu no trabalho distraído pensando nele e ele enviando mensagens curtas para não levantar suspeitas. Minha mãe ligou uma vez perguntando se eu tinha visto Lucas recentemente, porque a mãe dele tinha comentado que ele parecia mais feliz ultimamente, e aquilo me deixou alerta. O mundo ao redor começava a notar mudanças pequenas que poderiam nos trair. Assim começou nossa jornada secreta, cheia de momentos roubados e questionamentos internos sobre o que era certo e o que custaria caro demais no final. As semanas passaram e nossa conexão secreta se aprofundava, mas com ela vinham os primeiros sinais de tensão que eu temia. Lucas e eu nos encontrávamos sempre em lugares diferentes, um dia no Mosteiro dos Jerónimos, outro no Parque de Monsanto, onde podíamos falar livremente sem medo de ser vistos por conhecidos. Ele contava sobre as aulas na escola onde ensinava história e como os alunos falavam abertamente sobre direitos, mas ele mesmo se sentia preso no armário por causa da família. Eu compartilhava meus projetos de design para marcas portuguesas e como o ambiente criativo em Lisboa era mais aberto, mas ainda assim eu evitava qualquer comentário pessoal. Certa noite, depois de um jantar discreto em casa dele, Lucas segurou meu rosto e disse: Rafael, tu me fazes querer ser corajoso, mas o pensamento no meu pai me paralisa. Ele que sempre disse que homem de verdade casa com mulher e cria família. Eu respondi que entendia, porque minha própria mãe tinha chorado uma vez ao ver uma reportagem sobre casais do mesmo sexo na televisão, dizendo que aquilo era contra a natureza de Deus.
Apesar disso, continuamos nos vendo e os momentos de felicidade eram intensos, caminhadas pela Avenida da Liberdade de noite quando as luzes baixas escondiam nossos olhares trocados, ou tardes em Cascais onde o mar batia nas rochas e nós sentávamos em silêncio de mãos dadas. Mas o conflito interno crescia em mim toda vez que eu mentia para minha irmã, que ligava de Coimbra perguntando se eu estava saindo com alguém, e eu respondia com evasivas. Lucas também sofria. A namorada antiga dele, Sofia, ligava às vezes querendo retomar contato e ele se sentia culpado por não contar a verdade. Uma tarde a mãe dele veio a Lisboa para visitar e insistiu em almoçar conosco porque nos considerava como irmãos desde crianças. Durante o almoço no restaurante perto da Praça do Comércio, ela comentou como era bom ver Lucas mais animado e perguntou se ele tinha conhecido alguém especial. Ele corou e mudou de assunto, mas eu vi o suor na testa dele e senti o mesmo pânico porque um deslize poderia revelar tudo. Depois disso decidimos reduzir os encontros por uma semana para não levantar mais suspeitas, mas a distância só aumentou a saudade e o questionamento moral. Eu me pegava pensando se estava sendo egoísta ao querer Lucas só para mim, sabendo o preço que a família dele pagaria se descobrisse. Lucas, por sua vez, me confessou numa mensagem que tinha quase contado tudo para o irmão mais velho, mas recuou com medo da decepção. O fim de semana seguinte fomos para Évora num passeio rápido e lá no templo romano à luz do pôr do sol ele me disse: Rafael, eu escolho isto, escolho nós mesmo que custe caro. Eu acreditei e nos beijamos ali mesmo num canto escondido, mas o beijo carregava o peso de uma promessa frágil. Ao voltar para Lisboa a realidade bateu forte. Uma colega do trabalho comentou que me viu com Lucas num café e perguntou se éramos mais que amigos, o que me deixou em alerta total. Eu neguei rindo, mas por dentro sabia que a rede de olhares estava-se fechando. Minha família marcou uma visita a Lisboa para o fim do mês e eu passei noites sem dormir imaginando como esconderia os sinais de mudança no meu comportamento. Lucas enfrentava pressão similar. O pai dele enviou uma mensagem cobrando que ele pensasse no futuro e mencionou uma prima solteira que seria boa esposa. Cada decisão nossa agora carregava consequências visíveis: o sorriso forçado nas chamadas familiares, a ansiedade antes de cada encontro. Assim nossa relação secreta evoluía para um terreno perigoso onde o amor se misturava ao medo constante e os questionamentos sobre certo e errado se tornavam mais altos no silêncio das noites solitárias. A tensão atingiu um ponto crítico quando minha irmã veio a Lisboa de surpresa com o marido e os filhos. Eles ficaram no meu apartamento e durante o jantar ela notou meu celular vibrando com mensagens de Lucas e perguntou casualmente se eu estava saindo com alguém. Eu desconversei, mas o olhar dela ficou desconfiado e mais tarde, quando estávamos sozinhos, ela disse: Rafael, tu estás diferente, mais distante, como se guardasses um segredo grande. Eu neguei, mas o coração batia forte sabendo que ela era próxima da minha mãe e qualquer comentário poderia chegar aos ouvidos dela. No dia seguinte Lucas me ligou em pânico porque Sofia, a ex-namorada, tinha aparecido no trabalho dele e insistido em conversar sobre o passado, dizendo que sentia que ele mudara e que talvez houvesse outra pessoa. Ele contou parte da verdade sem nomes, mas Sofia ficou magoada e ameaçou falar com a família dele se ele não explicasse melhor. Aquilo foi o início da avalanche de confrontos. Decidimos nos encontrar numa livraria antiga no Chiado para planejar, mas a conversa virou discussão. Lucas disse que talvez fosse melhor pausar tudo por um tempo para proteger as famílias, e eu respondi com raiva que ele estava traindo a nós mesmos ao escolher o medo. As palavras saíram duras e nós nos separamos sem resolver nada. Na semana seguinte minha mãe ligou de Coimbra chorando porque minha irmã tinha comentado sobre minhas mudanças e ela suspeitava que eu estava envolvido com alguém inadequado. Ela falou de decepção da Igreja da Honra da Família e eu senti o chão sumir sob os pés porque o julgamento chegava antes mesmo da verdade completa. Lucas enfrentou situação similar. O pai dele descobriu mensagens vagas no celular dele durante uma visita e exigiu explicações, acusando-o de estar se afastando dos valores cristãos. O confronto por telefone foi duro. Lucas me contou depois com a voz embargada o pai gritando que homem não se envolve com outro homem e que aquilo destruiria o nome da família. Nós nos encontramos então num parque afastado e ali Lucas chorou pela primeira vez abertamente, dizendo: Rafael, eu te amo, mas o preço é alto demais, a família é tudo que tenho. Eu argumentei que o amor verdadeiro valia o risco, mas vi nos olhos dele a dúvida moral profunda enraizada em anos de ensino católico e pressão social. Uma traição inesperada veio de um colega meu do estúdio que viu Lucas me beijando de longe numa rua e espalhou o rumor no grupo de amigos comuns. De repente mensagens chegavam questionando e eu perdia o sono pensando no que viria a seguir. Lucas decidiu então tentar um encontro com Sofia para acalmar as águas, mas aquilo me feriu como uma facada porque parecia uma escolha pela segurança em vez de por nós. A discussão que se seguiu foi a mais dura até então, ele acusando-me de não entender a pressão familiar e eu dizendo que ele traía a própria felicidade.
Assim o conflito interno e externo se intensificava, cada decisão trazendo dor e a consciência de que o caminho escolhido cobraria um preço que talvez nenhum de nós estivesse pronto para pagar. A descoberta final veio como um golpe inevitável. Minha mãe apareceu em Lisboa sem avisar, acompanhada do pai e da irmã, e exigiram uma conversa séria no apartamento. Eles tinham ouvido os rumores do colega e a irmã confirmou as suspeitas. Rafael, nós te amamos, mas isto não pode ser, disse o pai com voz firme, citando a Bíblia e a tradição familiar. Eu tentei explicar que o amor por Lucas era real e não uma escolha, mas eles viraram o rosto em decepção clara, a mãe chorando e dizendo que eu destruía o futuro dela de netos e orgulho. Lucas enfrentou o mesmo. No mesmo dia o pai dele viajou de Coimbra e confrontou ele em casa, acusando de vergonha pública e ameaçando cortar apoio financeiro se não acabasse com aquilo. Nós nos encontramos depois em estado de choque no nosso lugar secreto no Jardim Botânico e ali Lucas disse: Rafael, eu não aguento mais a família, é meu alicerce, eu preciso tentar viver como eles esperam. A dor me rasgou por dentro, mas eu vi a luta nos olhos dele, o conflito moral entre o amor e o dever. Decidimos nos separar por um tempo, ele voltando para encontros com Sofia para aplacar a família e eu me isolando no trabalho tentando processar a perda. Os dias seguintes foram de vazio profundo, eu andava por Lisboa sem ver a beleza dos azulejos ou ouvir o fado porque tudo lembrava ele. A família cortou contato quase total, a mãe enviando apenas mensagens frias e o pai ignorando minhas ligações. Lucas me mandava mensagens esporádicas dizendo que sofria, mas que precisava tentar o caminho certo segundo a igreja. Eu questionava tudo: se o amor era pecado, se esconder era traição a mim mesmo. Uma noite sozinho em casa eu recebi uma chamada de Lucas, ele estava chorando dizendo que tinha tentado, mas o pensamento em mim não saía e que talvez tivesse traído nós dois ao escolher a família. Mas no dia seguinte ele recuou novamente dizendo que a pressão era grande demais e que a sociedade em Portugal ainda não aceitava plenamente. O preço que eu pagava era, claro, a solidão, o olhar de pena dos poucos amigos que sabiam e a sensação de ter perdido parte de mim. Lucas pagava com culpa constante e noites sem dormir. Assim o trauma se instalou profundo, cada um lidando com as consequências das escolhas, o despertar lento de que a felicidade verdadeira exigia coragem que nem sempre tínhamos. O clímax veio durante uma reunião familiar forçada em Coimbra, onde todos se reuniram para o aniversário do pai. Lucas foi obrigado a ir e eu também, pressionado pela mãe. Lá na casa antiga, com cheiro de comida caseira e imagens de santos nas paredes, o confronto explodiu quando a irmã mencionou os rumores e o pai de Lucas exigiu que ele negasse publicamente. Lucas hesitou, olhou para mim e disse em voz baixa que não podia negar porque era verdade, ele me amava. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, seguido de gritos, acusações e lágrimas, a família dele o rejeitando, ali mesmo o pai dizendo que ele não era mais filho, enquanto a minha mãe me olhava com decepção profunda. Saímos da casa juntos naquela noite, caminhando pelas ruas de Coimbra que tinham sido nosso playground de infância, mas agora pareciam estranhas. Lucas disse: Rafael, eu escolhi a verdade, mas perdi tudo, e eu respondi que tínhamos perdido, mas ganhado a liberdade de sermos nós mesmos. Voltamos para Lisboa separados, mas com uma nova determinação. Eu decidi viver abertamente no trabalho e com os amigos que restaram, pagando o preço de olhares tortos e oportunidades perdidas na carreira conservadora. Lucas mudou de emprego para uma escola mais aberta em Lisboa e começou terapia para lidar com o conflito interno. Meses depois nos reencontramos num café no Chiado e conversamos longamente sobre o que aprendemos. O amor valeu a dor, mas o custo foi alto, a família ainda distante e a sociedade ainda julgando. Eu tinha acordado para a necessidade de autenticidade, mesmo que solitária, e Lucas lutava para reconciliar fé e identidade. Nossa relação agora era de amizade profunda, com o amor guardado como memória, mas a lição permanecia: cada escolha traz consequências e o preço pago molda quem somos. No final da conversa eu me perguntei se valer a pena, e a resposta veio clara: sim, porque viver escondido era morrer devagar. Assim a história se fechou, com nós dois mais fortes, mas marcados para sempre pelas batalhas travadas. Foi certo Lucas ter confessado apesar de perder a família, ou ele devia ter continuado a esconder para manter a paz familiar, e eu traí a mim mesmo ao não lutar mais forte por nós desde o início.